Saudações, gente bonita. Mestre líder aqui falando, em Ouro Preto, 6 horas da manhã. A situação. Choveu a madrugada inteira. Olha lá, aquele tipo de situação é bem comum na floresta amazônica. Não tinha visto ainda na Mata Atlântica. Ainda está chuviscando, mas se eu não descer agora, eu não vou conseguir publicar nada esse fim de semana. Porque amanhã vai estar chovendo mais do que hoje. A previsão do tempo é que amanhã chove mais até do que hoje. Então, e não tem como, tipo, descer de moto, carro, sabe? Por dois motivos. Está escorregando, isso aqui que nem quiabo, está chovendo, né? Claro. E no caso de moto, especificamente, a lama gruda na roda dianteira e aí já era, né? Então, só a pé. Tem que descer para fazer pelo menos uma publicação. Eu já até fiz uns videozinhos, mas não vamos falar sobre o cotidiano da Mata Atlântica sob a chuva. Vamos falar de geopolítica. Esqueci a chave lá embaixo. Não vou voltar para pegar nenhum, porque cada passo aqui é tormentoso. Então, seja o que Deus quiser. Pessoas, Kazan tá chegando. E com Kazan chegando, os ânimos geopolíticos se exaltam, certo? O Ocidente entende basicamente que o fim está próximo. Quando eu falo Ocidente, Estados Unidos e lacaios, a personificação dos países líderes e criadores do mundo capitalista. Nós já falamos sobre isso em vídeos do passado, que a questão não é a desdolarização. Desdolarização não é necessariamente o problema para os Estados Unidos. O problema é a substituição do sistema de pagamento. Certo? Não é tipo assim, deixa eu explicar melhor. Costumeiramente, a gente poderia pensar que a desdolarização é o mundo abandonar o dólar. Certo? Os países não usarem mais o dólar. Ok. É um viés. Só que o principal problema para os Estados Unidos não é necessariamente esse, porque o dólar vai continuar sendo utilizado não só pelos próprios Estados Unidos e pelos lacaios deles, né? Europa, Australásia, colônias asiáticas como Japão, Singapura, Coreia do Sul, Filipinas. Então o dólar vai continuar. E nações mais fracas e submissas da África e América Latina. Então o dólar não vai desaparecer. Isso não vai acontecer. O que os Estados Unidos temem é outra coisa. Que é base. Nossa, gente, vai ter muita lama. Que é basicamente a substituição do sistema SWIFT. É isso sim que amedronta, assusta, aterroriza os Estados Unidos e lacaios. Eu só vou dar um jeito de ultrapassar essa porteira e já explico para vocês as razões. Para não olhar para trás, vamos continuar. Pessoas, para entender por que a desdolarização pela via da substituição do sistema SWIFT aterroriza tanto os Estados Unidos, o Ocidente, o capitalismo financeiro, nós temos que entender outras coisas. Primeiro, o que é esse sistema SWIFT? É um sistema interbancário de processamento de pagamento. Bancos do mundo inteiro, sob a liderança de bancos americanos, evidentemente, realizam essa troca de moedas, certo? Entre as operações bancárias do mundo. Isso, em teoria, deveria ser feito pelo BIS, que é o Banco Internacional de Compensação,
que foi criado na época da Liga das Nações, no começo do século XX, e foi um grande responsável pela Segunda Guerra Mundial. Por que ele foi o grande responsável pela Segunda Guerra Mundial? Depois de terminar a Primeira Guerra Mundial, para evitar guerra de moedas, guerras alfandegárias e tudo mais, resolveram criar o BIS. E o BIS foi o encarregado de guardar as reservas de ouro do mundo. Só que o que aconteceu? Quando os quando a Alemanha nazi conquista a Áustria, né, pela ANCLOS, a União, o BIS entregou todo o ouro da Áustria aos nazis, argumentando que agora era um só país. Faz algum sentido naquele contexto, porque tanto a Áustria quanto a Alemanha falavam alemão e tal, beleza. O problema foi que quando a Alemanha nazi invadiu a Tchecoslováquia, o BIS também entregou o ouro tcheco aos alemães. E aí a Alemanha entendeu o recado, basta invadir países que o ouro desses países vai ser transferido para o controle nazi. E isso se deu. Muita gente acredita, e não estão tão errados assim, que a Alemanha invadiu a França pelo Benelux, né, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, para contornar, a linha Maginot. Mas a linha Maginot foi feita para deter cavalaria. Ela não é capaz de deter infantaria pesada, tanques alemães. Então, por qual razão os alemães invadiram a França, além de razões táticas, que até existem, né, uma certa surpresa, por qual razão os alemães invadiram a França via Bélgica, Holanda e Luxemburgo? Adivinha? Isso era um país dono de imensas reservas de ouro. Então, graças à política do BIS, ao invadir esses três países e as enormes reservas de ouro que eles possuíam, eles acabaram ficando com ouro para eles. Inclusive, foi por esse motivo que, assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill queria muito enforcar todos os banqueiros diretores do BIS. E foi para salvar esses banqueiros que o Truman manipulou as coisas de tal maneira que o Winston Churchill perdesse as eleições para o Attlee logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele preferiu se livrar do Churchill do que ter que enforcar banqueiro. Então, Bretton Woods foi feito nesse contexto. Bretton Woods não criou só o famoso sistema Bretton Woods com o Banco Mundial e FMI. Não. Bretton Woods tinha um terceiro objetivo nunca alcançado: enforcar os banqueiros diretores do BIS. Só que esse não foi realizado porque o presidente Truman, e claro, né, os assessores, tramou para que o Churchill perdesse as eleições e não levasse adiante o processo de enforcar os banqueiros do BIS. Na verdade, eles mal e mal foram demitidos. Nem presos eles foram. Certo? Mas eles são os grandes responsáveis, pelo menos um dos grandes responsáveis pela Segunda Guerra Mundial. É muito fácil culpar o Adolf. É muito fácil culpar o Adolf. Uma pessoa só, você descarrega todo o ódio da humanidade nele. Mas as guerras não são simples assim. Elas não acontecem porque um homem frustrado resolve se vingar do mundo por não ter sido aceito numa academia de belas artes. Para que aconteça uma guerra, sobretudo no nível da Segunda Guerra Mundial, é necessário muito mais do que um artista frustrado. Mas muito mais mesmo. Então, além das humilhações impostas aos alemães pelos franceses no Tratado de Versalhes, um fator crucial
para a Segunda Guerra Mundial e todas as coisas que vieram antes dela, foi exatamente a ação dos banqueiros do BIS. Então vamos lá, voltando. Então, os banqueiros interferem na política internacional do Ocidente há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Foram banqueiros que resolveram sacrificar Constantinopla, né, e deixar ela cair em mão dos turcos otomanos, isso no século XV. Foram banqueiros que financiaram a tomada de Ceuta pelos portugueses, em 1415, o evento que deu origem ao Ocidente. Banqueiros financiaram as grandes navegações, a escravização, o colonialismo, certo? Banqueiros financiaram a Revolução Industrial através do imperialismo contra os indianos, certo? Então eles estão por trás, basicamente, todas as guerras do mundo que envolviam a Europa a partir do século XV. Então eu sei que tem gente que busca maçonaria ou culpar os judeus, mas esquece a maçonaria e os judeus, gente. Os grandes responsáveis pelas tragédias do capitalismo são os banqueiros. E isso desde sempre. O sistema SWIFT, como qualquer sistema criado por e para banqueiros, não é diferente de tudo isso que o Ocidente está acostumado. Então, ele foi utilizado como maneira dos banqueiros do Ocidente dominarem o mundo. Porque se você não está no sistema SWIFT, você está fora do mundo, na prática. E outra coisa importante para ser destacado do sistema SWIFT: através dele você sabe quem compra de quem, por quanto e o que. Traduzindo, quem controla o sistema SWIFT tem acesso a todo o comércio internacional do planeta. Sabe os preços, sabe o volume dos negócios, sabe tudo. Certo? Sabe tudo. Então é um sistema do qual os Estados Unidos criaram, eles e os britânicos, e tiraram enorme vantagem desde sempre. Então já era uma coisa ruim, porque significava que você tinha que pagar uma taxa de senhoriagem, né? Piorou bastante quando surge a ideia da globalização. Porque a globalização, nós já explicamos isso em vários vídeos, ela não é economicamente eficiente, certo? Ela não é economicamente eficiente. É lenda, a globalização aproveita as vantagens comparativas, as vantagens localizacionais. Por favor, gente, fala sério, certo? Fala sério. Globalização é altamente ineficiente. O que a globalização favorece é a taxa de senhoriagem. Quando você, para produzir um carro, tem que usar mercadorias de 30 países diferentes, significa que você tem que fazer pelo menos 30 operações de câmbio diferentes. Essas operações não são gratuitas, elas são pagas. Então é uma maneira, na verdade, de encarecer o processo produtivo, transferindo uma parte dos lucros e, portanto, dos custos para os bancos. Os bancos não produzem nada, absolutamente nada, mas ficam com a parte do que foi. Peraí, aqui dá para improvisar um cajado, só um momento. Deu certo. Eles ficam com a parte dos lucros para eles. Quanto mais operações tiver durante o processo produtivo, maior é a taxa de senhoriagem que os bancos vão pegar para eles, certo? Por exemplo, você pega na minha cidade, você tem, na minha antiga cidade, em Catalão, você tem uma montadora da Mitsubishi. Aí, por exemplo, o motor vem do Japão, o câmbio vem da Tailândia, não sei o que vem da Holanda, banco vem da Argentina. Para produzir o motor do Japão, o Japão importa quase tudo.
né? Então, digamos que um outro país tem que fornecer peças para o Japão. Você tem que transformar a moeda desse outro país em dólar. Chegando no Japão, dólar transformado em iene, para o Japão vender para o Brasil, iene é transformado em dólar. Chegando aqui, o dólar é transformado em real. Então, à medida que operações desse tipo são feitas, o custo financeiro aumenta. A taxa de senhoriagem, que é o percentual do resultado que os bancos pegam para eles mesmos, também vai crescer. A globalização não é outra coisa senão uma espécie de tecnofeudalismo. Uma maneira dos bancos se apropriarem de parte do lucro do processo produtivo. É assim que funciona a globalização. Globalização nua e crua é isso, certo? Globalização nua e crua é exatamente isso. Não se iludam achando que a globalização, vantagem competitiva, vantagem comparativa. A Argentina produz couro barato, então ela produz bancos de couro para todas as casas. Mas esqueça essa bobagem, gente. Esqueça essa bobagem. Ela tem um ponto fraco, que era óbvio para qualquer um que observasse de maneira inteligente, que é o seguinte: e se alguma coisa paralisar o processo produtivo? As cadeias produtivas vão entrar em colapso. E foi exatamente isso que aconteceu na epidemia do Covid. A epidemia do Covid, a pandemia, ela colapsou o sistema de transporte e produção no mundo inteiro. Em Catalão, por exemplo, já falei várias vezes sobre isso, ficou quase 2 meses sem produzir veículo por causa de 2 pecinhas ridículas que juntas pesavam 1 grama, que vinham de empresas diferentes de Taiwan. Taiwan, não sei se não conseguia produzir, se não conseguia entregar, e aí a produção de veículos parou 2 meses por causa disso. Porque não tinha 2 peças que juntas pesavam 1 grama. Então é óbvio que globalização não era uma ideia inteligente. Quando você globaliza as cadeias produtivas, enfraquecendo o papel dos estados nacionais, é o mesmo que você está fortalecendo o poder das corporações. Mas não necessariamente das corporações empresariais, das corporações financeiras. Isso é globalização. Então, à medida que a globalização foi expandindo pelo mundo, o poder das corporações financeiras foi ficando cada vez maior. E o dos estados nacionais diminuindo. Correto? Mais do que isso. No começo dos anos 2000, começou a ficar evidente que os Estados Unidos não tinham todo aquele poder militar que gritavam ter. Começaram a perder guerra, a enfrentar dificuldades em batalha. E aí, com o enfraquecimento do poder militar e começando também uma ascensão tecnológica muito grande da China em termos de capacidades industriais e da Rússia em termos de capacidades militares, eles começaram a usar o dólar e, portanto, o sistema SWIFT como arma. As sanções, os boicotes foram isso. Essa arma financeira, o uso do dólar como arma, foi utilizado na Coreia do Norte, contra a Coreia do Norte. Já falamos sobre esse episódio. O presidente Vladimir tinha ascendido ao poder há pouco tempo e ainda tinha algumas ilusões com o Ocidente e com o capitalismo. Então ele não usou o poder de veto da Rússia, nem a China, governada na época por pessoas que não tinham a competência e a capacidade analítica nem do antecessor Deng Xiaoping, nem muito menos do futuro sucessor Xi Jinping. Então, a verdade é que China e Rússia não vetaram as sanções do Ocidente contra a República Popular Democrática da Coreia. E a Coreia foi o primeiro país sancionado em larga escala. Economia
coreana foi destruída por causa disso. Os Estados Unidos, como do outro, viram que era bom e ampliaram as sanções contra a República Islâmica do Irã, que já era um regime sancionado, passou a ser ainda mais. Os Estados Unidos criaram os regimes párias. Se você não reza pela cartilha do Ocidente, do capitalismo financeiro, você se tornou um pária. Foi acontecendo, né? Cuba podia ter um sistema mais eficiente? Claro que poderia. O sistema de gestão econômica deles é sofrível. A agricultura deles, com pouco menos, até, né, de esforços e recursos, poderia ser muito mais competente. Ela é fortemente dependente do paradigma Revolução Verde, adubos, máquinas, essas coisas. Certo? Ela não usa coisas que poderia usar com facilidade. Por exemplo, a glericídio, que é uma planta centro-americana, e o calopogônio, que é brasileiro, mas acessível a Cuba, para nitrogenar os solos. As técnicas agrícolas cubanas são muito pouco desenvolvidas. Um dos motivos de Cuba passar por crise de abastecimento não são só as sanções. É uma ineficiência técnica de gestão. É um modelo produtivo ruim. Então, Cuba tem seus defeitos, claro. Não vamos negar isso. É um sistema político muito bom, mas a administração dos recursos da produção é deficiente, deixa a desejar. Mas o que destrói mesmo Cuba, muitas nações são ineficientes, os Estados Unidos são muito mais que isso. O que destrói mesmo Cuba são as sanções dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos começaram a utilizar ativamente sanções como arma, certo? E rapidamente o sistema SWIFT tornou-se uma das principais ferramentas para destruir economicamente nações. Quando os Estados Unidos resolvem comandar a Europa numa guerra contra a Federação, eles não invadiram a Rússia usando armas. Eles achavam que bastaria sanções. Houve uma rodada de sanções, 2 rodadas de sanções, 3 rodadas de sanções. Já está na 10ª rodada de sanções. Só que não deu certo. Porque os russos, Sergei Glaziev e a Elvira Nabiullina à frente, sacaram rapidamente quais eram as armas dos Estados Unidos. Falaram, militarmente, os Estados Unidos não conseguem nos enfrentar. Um país que perdeu para o Vietnã, né, ou mais recentemente, um país que apanhou dos talibãs, não vai conseguir derrotar a Rússia, isso é óbvio. Que armas então eles vão utilizar? Vão usar sanções. Sabedores disso, a Nabiullina e o Glaziev aconselharam o Vladimir e a Rússia preparou contramedidas. O resultado disso foi que eles esperavam destruir o rublo para destruir a economia da Rússia, depor Vladimir, fazer a famosa mudança de regime, né? E aí, quando assumisse o novo democrata, a Rússia passasse por um processo de balcanização, mais ou menos como passou a Iugoslávia, fosse dividida em uma série de outros países, cada um desses países individuais seria muito fraco e seria tomado pelo liberalismo e por empresas europeias, mais ou menos como a BlackRock tomou a Ucrânia para ela. O plano era esse. Só que o que aconteceu? Deu tudo errado. A Rússia, ao invés de ter uma economia enfraquecida, passa de 6ª para a 4ª maior economia do mundo. O Japão, que era a 4ª economia do mundo, cai para a 5ª. A Alemanha cai para a 6ª. Então, a distância entre China e Estados Unidos, a distância econômica entre o PIB desses dois países aumentou. Então, deu tudo errado. Sem falar na ascensão da Índia, né? Sem falar na ascensão da Índia como 3ª maior economia do mundo. E se você considera só a economia real, sem finanças e serviços, só agricultura
e indústria, que são setores produtivos, a Índia hoje é a terceira economia desse planeta. A segunda economia desse planeta, perdão. Então as sanções deram errado. Porque russos, indianos, chineses, iranianos começaram a usar sistema de pagamento alternativo. A tal ponto que mês passado, a Ásia pela primeira vez teve mais transações econômicas intraasiáticas, né, em moedas nacionais do que em dólar. Hoje, a principal moeda de comércio da China é o renminbi, da Rússia o rublo, da Índia a rúpia, do Irã é o real. Então, o uso do dólar vem se tornando cada vez menos efetivo na Ásia. E a Ásia é 2/3 do mundo, praticamente. Então, há um enfraquecimento nítido. Não do dólar, veja, no Brasil o dólar até sobe de vez em quando. Não é o dólar que está enfraquecendo, é o sistema SWIFT. Certo? É o sistema SWIFT que está sendo cada vez menos utilizado e preterido por outros países. E aí você tem uma situação interessantíssima que a gente vai comentar depois dos nossos comerciais, porque não somos monetizados, né? Precisamos do apoio de cada um de vocês. Só um momento, eu volto. Pronto. A questão é a seguinte. À medida que países vão usando as próprias moedas, duas coisas rapidamente acontecem. Não há mais dependência do sistema SWIFT. Portanto, os Estados Unidos, os banqueiros ocidentais, não sabem mais quem está comprando o que de quem e por quanto. A taxa de senhoriagem diminui. Os custos do processo produtivo e comercial também diminuem. Porque você não paga mais a taxa senhorial aos bancos ocidentais. Você aumenta a competitividade das nações não ocidentais. Certo? Mais ainda, os Estados Unidos perdem uma arma, que são as sanções, que é o bloqueio econômico. Perfeito? Eles perdem essa arma. Já não tem a militar. Basta ver o estágio da guerra na Ucrânia para você ver que as armas do Ocidente, dos Estados Unidos em particular, são cada vez piores, né? Cada vez mais ruins, fracas, não são capazes. Tá o Ocidente inteiro tentando defender o Estado ilegítimo. Cara, Israel continua apanhando com botes na horta. O que o Estado de Israel tem feito é assassinar lideranças e destruir civis. Que é basicamente o que eles sempre fizeram. É mais do mesmo. Não é o suficiente para ganhar uma guerra. Até porque a visão de morto em guerra é muito diferente. Você vê os soldados israelenses, acho que aconteceu há 3 ou 4 dias atrás, se recusando a lutar contra o Hezbollah no norte do Líbano. Não é porque eles consideram a guerra imoral. Não. Porque eles têm medo, eles são medrosos, eles usam fraldas. Esse é o Estado de Israel. Soldados que usam fraldas porque se borram e têm medo de lutar contra um grupo, né? Que não é um exército. É um grupo de libertação. Certo? Eles não têm coragem. Já os xiitas, que a luta não está sendo travada basicamente pelos árabes contra eles. A luta está sendo travada pelos xiitas. Os xiitas têm o martírio em alta conta e consideração. Se os sunitas radicais acham que você vai para o céu
com 70 virgens, ou 77 virgens, não sei quantas virgens eles prometem, porque explodiu uma bomba em algum lugar e desviou muitas pessoas, civis inocentes incluídos. Xiitas não. Xiitas não consideram isso martírio. Desviver crianças, desviver civis, desviver idosos, desviver doentes, não é coisa de homem. Não dá glória. Morrer na batalha contra o opressor, aí sim. Então os xiitas têm uma outra visão, certo? Se você ser morto por um agressor injusto e maligno, você vai para o céu. Você se torna um santo mártir. Várias mesquitas de bem mais de 1000 anos, foram erguidas em todo o mundo xiita em homenagem a santos, assim como os católicos. O catolicismo também. Santo Antônio de Pádua foi o primeiro santo da Igreja Católica. E isso foi no século quê? 14 ou 15? Não me lembro bem. Mas Santo Antônio de Pádua, ou seja, quando o cristianismo já tinha bem mais de 1000 anos, foi o primeiro Santo Antônio de Lisboa, né? Foi o primeiro santo da igreja que se tornou santo sem ser mártir. Porque ele fazia milagres, os milagres dele foram feitos no tempo de vida, né? Os milagres atribuídos a ele foram testemunhados por reis, imperadores, pessoas comuns. Então, ele, normalmente quando você fala de milagre, acontece depois da morte, ou tipo, não tem muita gente que vive, não sei o quê, mas o caso de Santo Antônio de Lisboa, não. Os milagres dele aconteceram com ele em vida, ele vivo. Ele aparecia em 2 lugares ao mesmo tempo, ele curava pessoas, ele fazia milagres extraordinários. Certo? E aí ele foi o primeiro santo da Igreja Católica. Inclusive ele se tornou santo antes de São Francisco de Assis. Por que essa informação? Porque ele era franciscano. Olha a ironia, ele se tornou santo primeiro que o mestre dele. Mas enfim, então a mesma igreja cristã, nos primeiros 1300 anos, ela também só considerava santos que eram martirizados. E os xiitas, a mesma coisa, só consideram santos que são martirizados. Então, basicamente, as mesquitas xiitas são quase todas feitas em homenagem a santos, homens que morreram martirizados, certo? Então, esses caras, esses xiitas particularmente, eles não temem a morte como se fosse um israelense, usando fralda e se recusando a dar combate. Não. Eles enfrentam a morte olhando ela no olho. Então, imaginar que o Estado ilegítimo vai assustar, vai derrotar, principalmente o Hezbollah, com magnicídio, é uma ilusão muito grande. O que o Estado de Israel está fazendo é motivando os xiitas a lutar, porque a chance de eles alcançarem o martírio, certo? Então, assim, o poder militar deles está em ruínas. Resta o poder econômico. E é esse poder econômico, as famosas sanções, os famosos boicotes, que tem tudo para acabar em Kazan. Porque não se trata de desvalorizar, destruindo o dólar, ou substituindo o dólar pelo renminbi, pelo unity, pelo ouro, pela cesta de moedas. Não é isso. Sabe, não é isso, gente. Isso aqui não é fumaça ou é neblina. Aqui está envolto em neblina. Eu sou o único ser vivo que está andando por essa estrada inteira. Não vi nenhum barulho, nenhum cachorro, nenhum ciclista, nenhum jipeiro, nenhum motociclista. Dá para vocês verem aqui pela estrada que não tem nem sinal de rastro ou... né? Não tem nada, tô sozinho aqui. Olha a neblina, tá vendo? A gente sente ela ao respirar.
Ainda mais eu que sou asmático. Você sente essas mudanças, mas não é desagradável não, pelo contrário, é até, né? É como se estivesse sendo nebulizado pelo cheiro, pelos feromônios da mata. Faz bem. Mas voltando ao caso, né? O fato é que o poder dos Estados Unidos de travarem guerras econômicas, de sanções, está acabando. E é isso que os deixa desesperados. E há consequências muito interessantes nisso aí, se a gente for analisar. O Omo não é mais fabricado no Brasil, né? O Omo é importado. Vários produtos da Unilever não são mais fabricados no Brasil. A Unilever é uma empresa anglo-holandesa, né? Então é nessas coisas que a Volkswagen também está perto de quebrar. A Nvidia está passando por uma situação econômica delicadíssima. A Microsoft está sofrendo enormes perdas. A Tesla. As grandes corporações do Ocidente, já faz mais ou menos um ano que elas vêm enfrentando perdas cada vez maiores. E essas perdas são porque basicamente eles estão perdendo as condições de competitividade. A Tesla não consegue competir com a BYD. Eu uso um sabão em pó de uma marca nacional, certo? Um sabão em pó da marca nacional. E ele é ótimo, ótimo. Aqui em São Bartolomeu só tem duas marcas de sabão em pó. Bem simples. Só tem uma venda, então não é o supermercado. Tem duas marcas de sabão em pó. É Tixan, que é a que eu uso, e Assim. Eu uso a Tixan. E ela é excelente. Ela lava minhas roupas. Eu não tenho tanquinho. Então eu lavo a roupa na unha, como antigamente. Certo? E eu uso o Tixan sem problemas. Por que isso? Não estou dizendo que o Omo é ruim. O Omo é bom. Só que o preço dele é inviável. E por que ele é caro? Porque eles podem cobrar, né? É caro, mas é bom. Só que agora tem outras marcas boas. E mais do que isso, bem mais baratas. E a Unilever não está conseguindo competir. E não é só a Unilever, Johnson & Johnson não está conseguindo competir. Um punhado de empresas ocidentais estão perdendo condição de competitividade. Sabe, inclusive isso abre uma possibilidade de reindustrialização para o Brasil, por exemplo. Nós simplesmente podemos abrir indústrias para substituir as indústrias ocidentais que estão quebrando e vão quebrar. A natureza não suporta vácuo. Uma política industrial um pouquinho mais inteligente possibilitaria que a gente se reindustrializasse mesmo com a TV, os bancos nacionais, né? E o Congresso Nacional contra. Simplesmente substituindo essas multinacionais que estão quebrando e vão quebrar. Certo? Igual a Tixan. Tixan é da IP. O dono da IP é não sei o quê. Gente, a vida é assim. Vocês acham que existe algum capitalista bonzinho? Tixan apoiou o bolsonarismo. Pelo amor de Deus, gente, é do IP, né? Apoiou o bolsonarismo. O que vocês acham que os industriais, que os burgueses fazem? Quando a gente chegou nesse nível de inocência, de achar que existe bilionário do bem, quando a gente passou a acreditar nisso, é tudo igual, cara. Certo? Então eu compro o Tixan sem problema. Porque ele resolve os meus problemas de deixar minhas roupas limpas. Correto? Ele resolve meus problemas. Então compro. É uma chance. E o que está acontecendo não está acontecendo só no Brasil. No mundo inteiro está acontecendo. As corporações transnacionais, donas da maioria das marcas do mundo, que você entra no supermercado, você tem 20 marcas diferentes para o mesmo produto. Aí você acha que isso é diversidade. Não é, cara. Não é. As empresas donas dessas 20 marcas são as mesmas 7. E ponto. Certo? E ponto. E, na verdade, de uma maneira que a gente até às vezes não imagina. Por exemplo, a fabricante de cigarro, J.R. Reynolds, começou a comprar empresas que fabricam
biscoito, salgadinho, essas coisas, e hoje é uma multinacional dominante no setor. Ela criou viciados em superprocessados, como criou viciado em cigarro. Certo? Não existe tantas empresas assim que atuam no setor de produtos alimentícios, nem de produtos de higiene e limpeza. São, na verdade, muito poucas. E com o surgimento dos administradores de recursos, como a Vanguard, né? A State Street, a BlackRock, os controladores são ainda menos. Só que o que é que está acontecendo? Eles estão perdendo o controle. Não sobre as empresas que estão dominando, sobre a concorrência. O capitalismo se diz um regime que aprecia a livre concorrência, mas isso é mentira. O capitalismo quer o monopólio. O capitalismo luta ferrenhamente pelo monopólio, porque o monopólio permite extrair uma renda extra, certa renda de monopólio. O capitalismo opera abertamente contra a livre concorrência. Foge da livre concorrência como o diabo da cruz. Basta ver os Estados Unidos e a Tesla. Eram todos defensores da livre concorrência quando a Tesla era única no mundo, né? Líder. Bastou a BYD e até a Xiaomi começar a produzir veículo elétrico melhor, mais barato e mais eficiente, que todo discurso liberal de livre concorrência foi pro buraco. Agora é sobretaxa de 100%. Para tentar salvar a Tesla. Então o discurso liberal de livre concorrência só dura quando isso é benéfico para eles. Para entrar num país, ó Brasil, Collor, abre aí o mercado, agir a livre concorrência. E aí foi destruída a nossa indústria nascente de informática, que foi substituída pela indústria americana. Mas basta concorrentes mais poderosos surgirem, que a conversa de livre mercado, livre concorrência, cara, é abandonada no instante seguinte, ato contínuo. E as empresas ocidentais, elas não são eficientes de forma alguma. Harvard, esses negócios assim, não formam administradores competentes. Sabe, eles são administradores financeiros. Eles sabem operar no mercado financeiro. Eles só pensam no lucro do próximo trimestre, no valor, né, das ações que vai subir, que deve subir, né? Recompra de ação. E esse tipo de coisa. Não são... Gente, se você coloca um desses caras formados em Harvard para administrar uma frutaria numa cidade que tem concorrência, eles quebram a frutaria em um ano. Você pode ter certeza absoluta disso, que eles quebram a frutaria. Uma frutaria. Eles quebram a frutaria em um ano. Eles são capazes de quebrar uma farmácia com a incompetência administrativa e de gestão deles. Eles não são competentes. Eles não sabem administrar um chão de fábrica. Certo? São especuladores. São especuladores, simples assim. Sem competência. Não conseguem. Sabe, não tem... Nossa, olha como é que tá a água. Choveu a noite inteira, né? Aí o córrego enche e fica essa água turva. Então, assim, eles estão desesperados, porque eles não estão acostumados com concorrência. Eles vivem de mídia, de marketing, sabe? A parceria entre grandes empresas, grandes bancos e a imprensa. É isso que eles fazem propaganda. Eles não são bons. Eles fizeram a gente acreditar que eles eram bons, que eles eram competentes, que eles eram capazes. Mas efetivamente eles não são. Essa é a verdade. E agora eles vão ter que encarar a concorrência pelo mundo. E eu pergunto a vocês, como é que eles vão concorrer? Diz aí pra mim, diz pro mestre Leider, como é que eles vão concorrer? Sem acesso privilegiado a matérias-primas, recursos naturais, com incompetência gerencial, sem a vantagem que dava saber o que os concorrentes estão vendendo e por quanto, porque o sistema SWIFT fazia isso.
Agora não mais. Agora eles não têm mais como saber o que os concorrentes deles estão vendendo, para quem está vendendo e por quanto está vendendo. Eles vão ter que operar realmente no sistema de livre concorrência. Eles dão conta? Eu respondo. Essa é uma pergunta retórica. Claro que não dão. São incapazes. Não vão conseguir. Vão quebrar. Sabe, igual a Unilever vai quebrar, Johnson & Johnson vai quebrar, Volkswagen vai quebrar, Ford e GM na prática já estão quebradas. Estão respirando por aparelhos, Nvidia, Microsoft. Essas empresas todas, elas vão quebrar. As que ainda não quebraram vão terminar de quebrar. Que não são capazes de concorrer. Então, muito mais do que um sistema de trocas comerciais baseado no SWIFT, e como isso era um pilar desse capitalismo ocidental, a situação é que eles não conseguem mais competir na economia real, e a economia financeira, sem sanção, é incapaz de funcionar. Seu sistema SWIFT é incapaz de causar dolo, mal. E eles já eram. Então, o que está sendo destruído, que vai ser destruído em Kazan, pelo menos vai dar o start inicial, vai ser a quebra da espinha dorsal do capitalismo e do Ocidente. Quebra a espinha. Não consegue mais andar. Simples assim. Agora, como o Ocidente vai reagir? Bom, é outra questão. Aí é assunto para outro vídeo. Esse está muito longo. Muito obrigado a todos. E até, não sei, segunda ou terça, né? Porque amanhã e segunda a chuva vai estar ainda pior. E não vai ter mesmo jeito de eu descer. E eu não tenho internet. A Ugisnet foi ótima para pegar os meus R$179 de taxa de adesão. Foi excelente. Você tem 24 horas. Isso faz uma semana. Ela nem entrou em contato comigo mais depois disso. Né? Ela é muito boa para pegar o dinheiro. Nossa, como ela é rápida. Mas para entregar o serviço, Ugisnet, não sei se eu recomendo não. Vamos ver. Foi.